Pronto. Beleza, então todo mundo vendo aí minha tela, né? Acredito que sim. Pessoal, na aula de ontem, né, o que foi que a gente fez? A gente fez um projeto CRUD, se comunicando com a base de dados Firebase, e era um projeto bem simples, né? Apenas com a página Create, a página de listagem, que até a gente carrega algumas coisas aqui, carrega as informações do estudante, editar e apagar, certo? Vou deixar até o console aqui. Vamos dar uma olhada no código aqui. Então, eu ensinei para vocês que o interessante é colocar a chave do Firebase num arquivo separado, certo? E esse arquivo da chave ser acessado por uma pasta, né? A gente cria uma pasta úteis, por exemplo, um arquivo específico de comunicação com o Firebase, então eu chamei esse arquivo aqui uma classe, né? Então eu criei uma classe de comunicação com o Firebase, então se você tiver uma outra API, uma API Express, aí você também vai criar uma classe Express aqui para se comunicar com essa API. O ideal é não importar o Firebase, no caso o Firestore, né, não importar as bibliotecas dentro do teu código de visão. Aí o outro problema que a gente viu é que a gente estava querendo que todos os componentes da tua árvore, da árvore do nosso projeto, todos eles eu quero que enxerguem a mesma instância desse objeto aqui, do Firebase JS. Existem várias formas de fazer isso. Você pode usar uma arquitetura Redux, né, uma implementação do fluxo Redux, por exemplo, para você fazer isso. Mas como é um projeto pequeno como esse, você não precisa dela agora, só se você tivesse muitos componentes. Ou você pode usar um contexto, certo? O contexto é do próprio React mesmo, e a ideia do contexto é que você produza, né, você provenha, né, provider, um determinado objeto, um determinado recurso, e os componentes consumam esse recurso, né, o consumer. Então você vai criar aqui um outro componente, né, o Firebase Context, a partir do React, e lá no componente principal, na verdade no arquivo principal, não é nem um componente, né? No arquivo principal do index, que gera um JSX, né? Não é um componente no sentido de classe, ele gera um JSX, você faz um invólucro aqui de todos os componentes da tua aplicação, com o provider do Firebase Context, passando como parâmetro, passando como valor, um new Firebase, que é aquela classe que você criou aqui, né? Você criou bem aqui, você criou bem aqui para se comunicar com o Firebase. Aí você garante que todos os componentes que estão dentro dessa árvore aqui, né, que começa aqui dentro do app, né, no app.jsx, do app.js, dentro do app.js, todos eles vão ter uma única instância desse objeto aqui, do Firebase. Beleza, é o singleton, né, que a gente chama, né, esse padrão aí, é o singleton. Beleza, mas como é que a gente usa ele, né? Como é que a gente faz para usar essa instância? Como é que a gente consome essa instância? Como a gente está trabalhando com rotas, né? Se a gente for aqui no app.js, você está vendo que a gente está trabalhando com rotas. Para cada componente eu tenho uma rota e essas rotas elas são chamadas desse jeito, certo? Eu não tenho como, por exemplo, colocar o Firebase Context aqui, né? Não tem como eu colocar o Firebase Context aqui consumer dentro dessa rota, para ser consumido aqui dentro da rota, certo? Não tenho como fazer isso. Então, uma saída é o quê? Uma saída é você, em cada componente que você queira que consuma, você criar um mini componente, só mesmo um invólucro, que eu boto sempre page na frente, no caso aqui do componente list, eu boto um list page, e esse componente é que vai consumir o objeto Firebase, mas ele não vai usar, né? Ele vai consumir, mas não vai usar, e só vai repassar para o filho dele list. Então você usa essa abordagem em todos os componentes, esse aqui não, né, que é field list, em todos os componentes que você queira, né, que use o Firebase Context. Né? Você usa essa abordagem de criar um componente Py. A gente só está fazendo isso aqui, essa abordagem, porque a única forma de acessar eles é via rota. Né? É via essa rota aqui. E eu não tenho como fazer um invólucro aqui nessa rota. Né? Não tem como fazer isso. Né? Então, o ideal é você fazer um componente Py que só serve para repassar
o Firebase Context para o filho, beleza? Então é basicamente isso. Um problema da nossa aplicação, né, que a gente viu, é que a gente está usando muito, né, aqui, ó, a gente está usando muito Firebase diretamente no código. Então, a aula de hoje é criar uma outra camada, a gente vai continuar com o mesmo código, funcionando do mesmo jeito, né? Então, para a interface, não vai mudar nada. Então, a aula de hoje ela é bem rápida, ela vai ser apenas mesmo para a gente criar uma camada de serviço que esconde esse acesso ao banco de dados, né? Ele vai esconder esse acesso aí do banco de dados. Mas antes de a gente passar para essa camada de serviço, eu vou mostrar para vocês um erro interessante, que é importante vocês perceberem esse erro. Então, quando eu entrei aqui no site a primeira vez, né? Quando eu entro aqui no site a primeira vez e aperto em List, certo? Ele vai lá no Firebase, pega todos os estudantes que estão cadastrados no Firestore, né, no Firestore do Firebase, e lista aqui na minha página. Beleza, tudo ótimo, beleza. Vamos, por exemplo, agora fazer uma operação Create. Né? Eu vou criar um novo estudante lá só para ver o que acontece. Acho que até deu erro ontem, mas eu disse que é só explicar hoje. Vou colocar aqui. Por exemplo, vou fazer o Cicrano, que eu já botei aqui. Cicrano, o curso Engenharia de Software e o IRA 4.3. Pronto. Vou criar aqui esse estudante. E vocês viram, né, que já deu um erro aqui, ó. Vou até botar aqui mais maior, que deu esse erro. Opa, só ver um negócio aqui. Acho que sempre aparece aqui, né? Beleza. E vocês viram aqui que já deu um erro assim, ó. Can't perform a React State Update on an unmounted component. Eu não posso fazer um update no estado, né, de um componente que não foi montado, né? Um componente não montado. Essa é uma no-op, no-operation. Isso aqui, né, esse warning, é uma coisa que não interfere no andar da tua aplicação. Assim, não é um bug sério, né, que você vai perder a tua aplicação, vai perder dados. Mas indica, né, no-op significa isso, né, no operation, é algo que não tem efeito. Mas indica que existe um vazamento de memória na sua aplicação. Para consertar, né, cancele todas as subscrições assíncronas no componente willMount method. Né, então ele está dizendo aqui, ó, que está acontecendo esse erro bem aqui no list, né, no meu arquivo list.jsx, aqui na linha 8. Então, se a gente for aqui no código, na linha 8 do list.jsx, certo? List.jsx, cadê? Linha 8, né? Tá aqui, ó. A linha 8 do list.jsx é justamente a passagem de parâmetro do Firebase para o meu filho, ou seja, o consumo. Né? O consumo do objeto disparou esse erro aqui. Mas por que disparou esse erro aqui? Esse erro ele dispara pelo seguinte, eu falei ontem que o Firebase ele tem uma característica da API dele que toda vez que ele é modificado no servidor, ele avisa para o cliente que houve uma modificação para o cliente fazer uma mudança no estado dele, né? Então, por isso que se você, de uma outra aplicação, modificar o Firestore lá, adicionar mais uma nova linha no Firestore, e se você tiver na página list, né, essa página list vai ser atualizada, né? Tá aqui o que eu acabei de criar. O problema é o seguinte, como ele vai chegar aqui nessa parte do código, né? O estado já estava montado. Então ele vai entrar em conflito com o que já está montado. Então isso não vai ocasionar um erro na tua aplicação. Você só está como se estivesse criando um objeto duas vezes. Aí se você for de novo, ele cria de novo, outra vez do estado. E isso dá um problema de memória no futuro. Né? Você vai criando objetos que você não está usando. Se você fizer uma busca aqui nesse erro na internet, né, você vai chegar aqui nessa solução do Stack Overflow, que ele explica que você primeiro, né, antes de modificar o estado, você tem que testar se ele está montado. Então, como é que você faz isso? Você vai criar uma variável que diz se foi montado o componente,
ok? E você só atualiza o estado, aqui embaixo, você só atualiza o estado se o componente foi montado. E quando é que o componente é montado? Ele é montado aqui no componente didMount. O método novo que a gente vai ver agora é o componente willMount. Esse componente willMount, componente willUnmount. Esse componente willUnmount é um método do ciclo de vida dos componentes do React que ele é chamado antes do componente ser destruído. E nesse método aqui, antes do componente sair da memória, você diz que ele não está mais montado. Quando você faz isso, quando você faz isso, você está avisando aqui para esse componente, né? Para esse componente aqui do React, que se alguém fizer uma alteração no set state, ele desconsidere o estado anterior, o state anterior, que estava sendo. No caso aí, né, o Firebase, a gente fez um list, aí depois na outra página fez um create, então o Firebase tentou avisar aqui para o componente list que houve uma mudança no estado. Na verdade, ele conseguiu avisar, só que já existia um estado montado, aí ele passou por cima. Então você tem que desmontar isso antes de usar, quando o componente for destruído, quando você sair da página de list. Então é um errozinho, é um bug da sua aplicação que é fácil de resolver. Aí você vai fazer o seguinte, geralmente dá mais nessa página aqui de listagem. O que é que você vai fazer? Você vai criar no construtor uma variável, né? Aí aqui no React, você cria uma variável chamada this. Ele geralmente chama de this is mounted, né? Para dizer se está montado, né? This is mounted, que inicializa com falso. Essa variável ela não pode pertencer ao estado, né? Ela é uma variável do componente. Ela pertence ao componente para dizer se ele está montado ou não. Então ela começa com falso porque ele não foi montado. E quando eu entro no componente didMount, eu pego essa mesma variável, this is mounted, e passo ela para true, ou seja, o meu componente foi montado. O que eu não fiz aqui com vocês ontem foi o método do ciclo de vida do React, que é o componente willUnmount. Cuidado, não é esse aqui, o willMount, é esse aqui, ó, componente willUnmount. Ele está dizendo aqui, ó, chamado imediatamente antes do componente ser destruído. E ele ainda diz aqui a dica: faça qualquer operação de cleanup, né, de limpeza dentro desse método, como cancelar uma request de uma rede, limpar qualquer elemento DOM criado no componente didMount, etc. Então, aqui nesse cara aqui, você vai dizer que o this underline is mounted foi para false, ou seja, o componente ali acabou, ok? Do jeito que está aqui, o erro vai acontecer do mesmo jeito, né? Opa, eu botei desse antes do super. Não pode não, viu? O super é sempre a primeira coisa que tem que ser feita no construtor. Pronto. Beleza. Então, do jeito que está aqui, você não fez nenhuma modificação no seu código, né? Ele vai continuar dando o mesmo erro, né? A gente já entrou aqui no listar, por exemplo. Então, listar. Aí, outra operação, em vez de criar, né? Eu vou apagar. Será que vai dar o mesmo erro, né? Opa, deixa eu... Deixa eu ir para home, listar. Deixa eu apagar aqui. Pronto, deu erro agora. Porque aí eu criei o componente listar, né? E tá aqui o erro, né? De novo, ó, performance, update. Ele mudou até a linha, porque eu acho que eu coloquei mais código, né? É na linha 9 do listar. Cadê a linha 9? Tá aqui, né? É a mesma coisa, né? A linha 9 do listar. Então, o que é que falta para você se livrar desse erro? Falta você, né? Antes de modificar o estado da tua aplicação, antes de dar um set state, você perguntar se está montado. Se o seu componente estiver montado, ou seja, porque ele existe, você não precisa dar um set state, nele de novo. Então vamos lá, que o Firebase já faz isso automaticamente. Então vamos aqui, onde é que eu estou colocando? Está aqui, né? Então nesse set state aqui, você vai fazer a pergunta: if this ponto, se estiver montado, né? Se estiver montado, então você modifica
o estado. Esse tem outro canto. É só aqui mesmo. Se estiver montado, aí sim você modifica o estado do teu componente. Vamos ver agora aqui, né? Zerou aqui. Vamos para home para testar. List de novo. Né? Ou seja, eu criei o componente de listagem, né? Eu vou criar aqui um novo estudante para não apagar todos. Vou colocar aqui Jefferson, curso CC, IRA 6.5. Certo. Vamos aqui o home. Está pronto, né? Você não viu que não deu mais o erro, né? Estudante inserido com sucesso. Posso vir aqui para listar, create, listar. Vamos aqui editar, por exemplo, né? Vamos ver se vai dar o erro. Editar o Jefferson de Carvalho. Digital. Também não deu erro, apareceu aqui estudante atualizado, ok? Então, qual é o problema, né? O Firebase, como eu falei, ele, toda vez que ele é modificado, ele quer avisar para o componente, no caso aqui, que listar, né, que ele foi modificado, ou seja, que a base de dados foi modificada. Só que o componente, só que ele tenta criar, né, ele tenta montar de novo um estado. E isso entra em conflito com o estado anterior. O que você faz é apenas criar uma variável que testa se o componente está montado ou não. E você só atualiza o estado dele se tiver montado. Se tiver montado, aí você atualiza. Se não tiver montado, você não faz nada. Certo? No caso aqui, quando a gente entra na página, dava o erro, né? Na página create, ou na página edit, ou na página ou não apagar, eu já tinha desmontado o componente de listagem e ele tentava passar por cima do state. Aí dava aquele erro de vazamento de memória. Então, a regra, a receitazinha de bolo é, se você tivesse problema do leak of memory, da vazamento de memória, você cria uma variável que testa se está montado e seta ela para true na hora que monta, seta ela para falso na hora que desmonta e só atualiza o estado se tiver montado. Pronto, aí você se livra desse erro aí do leak of memory, beleza? Bem, isso aí não é nada que afete a sua aplicação visualmente, ok? Mas é uma coisa interessante que você tem que fazer. Mas o objetivo dessa aula mesmo é a gente criar a camada de serviços. Então, uma vez feito isso aqui, essa mudança aqui, você na pasta SRC, você vai criar uma pasta chamada Services, ok? Você vai criar uma pasta chamada Services dentro da pasta SRC, e essa pasta Services, ela vai ter o arquivo Firebase, é o Firebase Service. Já que a gente vai se comunicar com o Firebase, na verdade o certo é você ter um arquivo estudante service, professor service, mas a gente só tem uma base mesmo, então a gente vai chamar de Firebase Service.javascript, viu? Ele não é um componente, ele não retorna JSX, é um componente simples JavaScript. Export default class Firebase Service, certo? É uma classe, você vai exportar essa classe aqui. Você vai ter os métodos estáticos, static, vai ter o método list, certo? Que vai ser uma função arrow, que eu vou já explicar. Você vai ter também, né? Dá um static aqui também. Não, deixa só o list por enquanto. Você vai ter o list, vai ter o delete aqui dentro, você vai ter... vamos botar logo aqui, vai ter o delete, você vai ter o create, ou seja, tudo aqui que você está fazendo lá no... Você vai ter o recuperar, que eu chamo de retrieve, e você também vai ter o edit. Ok? Então, é uma camada de serviço para a gente poder fazer as modificações no banco de dados. Né? Então, ao invés de eu, na minha classe, por exemplo, na minha list, ao invés de eu acessar diretamente aqui o componente, diretamente o Firestore aqui, passando
esse alimentar estudantes, né? Eu acesso a camada de serviço. Eu vou acessar agora a minha camada de serviço. Então, vamos lá. Então, o que é que você vai fazer aqui na camada de serviço? A primeira coisa que você tem que fazer na camada de serviço, vamos implementar o list, né? O list tem como objetivo ele alimentar um array de estudantes, uma lista de estudantes. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer aqui é passar como parâmetro o Firestore. Né? Ele vai acessar o Firestore, certo? Ele vai acessar o Firestore para você e vai fazer as modificações no banco de dados. Então, como é que ele vai fazer? Fazer o seguinte, let... Na verdade, você vai pegar o mesmo código que está lá dentro de alimentar, vai pegar praticamente o mesmo código que está aqui, ó, esse aqui, né, do let, você vai fazer let ref, certo. Você vai fazer esse cara aqui, né, ref um snapshot, certo. Porque você está criando esse cara aqui, então, vou pegar aqui. Esse código aqui vai sair. Estou no list, viu? Esse código aqui vai sair. Eu vou colocar ele bem... Eu vou lá para o serviço. Só que aqui, né? Eu não estou mais usando o Firebase. Eu estou usando o que eu estou passando como parâmetro aqui, ó. Firestore. Certo? Eu estou usando isso aqui, né? This ref, Firestore, collection, estudante. Aí agora, o que é que está faltando mais aqui? Tem esse ref snapshot aqui. Ref on snapshot. Ref on snapshot. Vou pegar esse aqui tudinho. Vou botar aqui. Não é mais this, né? Porque não é uma classe. Na verdade, nem é para usar o this. Na verdade, você tem que criar um let. Tem que fazer uma variável. Você tem que fazer uma variável aqui, porque não está mais, você está no método estático, né? Então, é let ref, Firestore collection estudantes, e esse aqui, tarará. Só que você se lembra, né, que lá no list eu passava como parâmetro um método, né, para ele aqui, uma função, para ele alimentar a função a partir desse método aqui. Eu não vou mais fazer isso aqui dentro, né? Eu não vou mais fazer isso aqui dentro essa função aqui dentro da minha camada de serviço. Então, você deixa aqui, eu vou até comentar aqui, dizendo que aqui é do on snapshot. Certo? Então, o que foi que eu fiz? Eu só fiz transferir o código de lá para cá, fazendo umas pequenas alterações por enquanto. Está faltando o quê? No on snapshot, eu receber a função que modifica lá a lista de estudantes. Então, você vai fazer o seguinte. Então, vamos ver como é que está essa função. Essa daqui, né? Ó, né? Essa função aqui que modifica a lista de estudantes. Você vai pegar ela todinha aqui. Ela começa... Você vai pegar até... pega ela todinha mesmo, ó, tá vendo? Ó? Tô pegando ela todinha mesmo. Não vou mais usar ela aqui nesse código. Vou pegar ela todinha aqui. Ctrl C aqui, ó. Pegando ela todinha. Vou até comentar ela. Aqui. Opa. Beleza. Comentei aqui. Vou salvar logo aqui mesmo que daí. Depois eu ajeito. Certo. E vou passar ela para cá, viu? Ó. Eu vou passar ela aqui para dentro. Dentro do on snapshot. Vou até dar um enter aqui. Pronto. Como eu estou passando, dar um formato aqui no documento, não mudou muita coisa não. Como eu estou passando ela aqui para dentro, né, ela não pode ser mais uma função assim, né, uma função simples, comum, né, ela tem que ser uma função arrow. Assim, você aponta ela aqui, né, você faz essa modificação aqui, query, arrow, o corpo do query, né, que vai até aqui, ó. O corpo dele vai até aqui. Vou até botar um comentário também. Tá aqui. Query. Então, beleza? Então, recapitulando. Peguei o Firestore, certo? Peguei esse Firestore, me comuniquei com estudantes, peguei o snapshot, que é responsável em atualizar o estado do componente, né? Toda vez que o Firestore mudar, por isso que dava aquele erro.
Coloquei dentro do onSnapshot a função query, que vem até aqui embaixo, certo? Então, tudo ok. A query é isso mesmo, cria os estudantes, chamam query for it, tarará, tarará. Beleza, só tem um problema aqui, né? Na hora de realmente fazer o que eu quero, eu estou usando o desmount, o set state, isso aqui não existe, né? Isso aqui não existe, né? Nessa função aqui, nessa camada de serviço, isso aqui não existe. Então, você tem que fazer, de alguma forma, você tem que fazer com que essas modificações, elas passem para o list, né? Para quem chamou o serviço, elas passem para o lado de fora. Como é que você faz isso? Em JavaScript, a gente tem uma feature, né? Não sei como é que falar aí, uma solução, que são as funções callback. Você vai criar uma variável chamada callback. Podia ser qualquer coisa, certo? O que você tem que saber é que essa segunda variável aqui, na verdade, é uma função, certo? Isso aqui é uma função que você vai dar como entrada para esse método aqui, né? Para essa função list. Você vai passar o file store e uma função callback, né? O que é callback? Ligar de volta. Tipo assim, né? O list é um componente, chama o serviço, aí o serviço faz alguma coisa e diz assim, ó, eu acabei. Aí liga de volta para mim quando você acabar, né? Liga de volta para o list quando você acabar de montar a lista de estudantes. Então, o ligar de volta para o list é o callback, certo? É essa função callback aqui. E essa função callback, bem aqui embaixo, onde eu tenho esses pontos de interrogação, onde na verdade eu chamava o state, eu vou chamar a função callback, que é essa que eu estou passando aqui, passando como parâmetro para a função callback os estudantes que estão sendo alimentados aqui em cima, ó. Tá vendo? Eu estou passando para ele. Então, moral da história, se o teu cliente, no caso aqui o list, está esperando que algum serviço termine, você passa ele como parâmetro numa função callback. Eu vou até colocar aqui callback. Função callback. Esse nome callback aqui eu coloquei só para dizer que é uma função callback. Você pode dizer o nome que você quiser. Beleza, professor. E agora, como é que eu uso isso, né? Tecnicamente tá tudo ok. Vamos ver aqui, né? Qualquer erro. Então, no componente didMount do list, né, você vai ter que usar agora o teu serviço. Antes de usar o serviço, você importa. Então, você vem aqui, importa Firebase Service from, tá dentro de services / Firebase Service. Como as funções são estáticas, né? São funções estáticas, eu não preciso dar um new Firebase Service, né? Não tem necessidade não. Isso é uma classe de serviço, você não precisa dar um new nela, né? Você só apenas usa vários métodos estáticos que estão dentro dela. Beleza. Então, o Firebase Service a gente já pegou aqui, né? Então, eu já sei que eu não preciso criar um objeto, né? Dar um new nele. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou no componente didMount, que é onde eu monto, né? Tudo, onde eu faço onde eu faço a chamada, né? Onde tudo começa, né? Onde eu alimento os meus estudantes é aqui, né? Eu estava alimentando meus estudantes todos aqui. É aqui que começa. Quando o componente é montado, eu quero que ele alimente a lista de estudantes. Mas antes eu acessava diretamente o Firebase. Eu não vou fazer mais isso. Eu vou fazer o quê? Eu vou chamar o serviço, Firebase Service. Qual é o método que eu quero, né? Tá tudinho lá. O list, tem um delete, tem um create, que isso aqui foi o que fiz, né? Eu vou chamar o list, que é o que está implementado. List. Aí o list, ó, tem dois parâmetros que eu passo, ó, o Firestore, certo? E a callback. Então, o Firestore você já sabe, né? Como passar des.props.firebase.get. Esse aqui, né? Get Firestore. Certo? Esse negócio aqui que a gente estava fazendo, né? Aqui em cima, ó. Essa linha aqui, ó. Que a gente estava fazendo aqui em cima, né? A mesma linha aqui de baixo. Eu vou dar até um Enter, porque como são dois parâmetros, o próximo parâmetro, vírgula, é a função callback. E aí é que está a mágica, né? Eu dei um Enter aqui, né, para a gente fazer a função callback. A função callback, como ela é uma função arrow, né? Ela é uma função arrow que tem um corpo. Aqui, né? Ela tem um corpo, vou até dar um tab aqui.
essa função aqui que ele está esperando lá, né, é a função, essa função callback aqui. Só que essa função ela tem um parâmetro. Estudantes. Não precisa ser o mesmo nome, viu, pessoal? Não precisa ser o mesmo nome que está lá. Você podia passar outra coisa, estudantes, uma string aqui, Jefferson, ou então SI, sei lá, alguma coisa aqui, um número, todos aqui são parâmetros da função callback. Eu estou passando só uma lista, que é estudantes. E eu vou pegar essa lista bem aqui, ok? Vou pegar essa lista aqui. Se tudo deu certo, né? Se esse estudantes veio, se tudo deu certo, eu pego essa lista aqui, né? E digo se estudantes, eu estou testando, né? Se não é nulo, né? End estudantes.length. Se estudantes, basta testar se não é nulo, né? Porque se não for nulo, né? Se estudantes, isso aqui é a mesma coisa que dizer assim, se diferente de nulo, certo? É a mesma coisa que você colocar diferente de nulo. Mesma coisa. Não precisa escrever, não. Então, se estudantes, o que é que você faz? Você muda o estado desse componente. Você muda o estado desse componente. Mas antes de mudar o estado, você testa se this ponto is mounted, né? Se this ponto is mounted, aí sim você vai e seta o estado. This ponto set state estudantes recebendo como parâmetro estudantes. E tinha um loading, né? O loading vai para false. Então, o que é que está acontecendo aqui? Vamos explicar de novo. Eu peguei todo esse código que estava aqui, né? Tinha um load também, né? Já esquecendo. Eu peguei todo esse código que estava aqui e levei para o serviço. Só que o serviço ele precisa se conectar com o banco de dados, é óbvio, né? Então eu preciso de uma instância do Firestore. Quem vai passar para mim é o meu pai, né? Que no caso aqui é o list. Aí o serviço faz basicamente a mesma coisa que já estava sendo feito, né? Eu já estou fazendo a mesma coisa que já estava sendo feito. Só tem um problema. O problema é que eu tenho que retornar esses estudantes aqui que foram angariados, né? Que foram listados. Eu tenho que retornar para o list, ou seja, eu tenho que retornar para quem me chamou. E a forma de você fazer isso é usando uma função callback, que é uma função assíncrona, né? Ela vai depender aqui desse cara aqui. Então, quando você der um callback aqui, você, na hora de chamar o list, né? Eu estou chamando o list, o primeiro parâmetro aqui, já está errado aqui, né? O primeiro parâmetro é o Firestore, okay, que ele está precisando, e o segundo parâmetro é a função callback, que recebe como parâmetro estudantes. Aí dentro dela é o teste, né? Se realmente veio os estudantes, né? Se não deu nenhum problema, se vieram os estudantes. Aí agora que é prevenindo aquele erro lá de memória, né? Se o meu componente está montado, aí sim, né? Eu testo, né? Eu ajeito o estado, né? Dizendo que loading tá, dizendo que os estudantes são esses que eu estou recebendo como parâmetro, e o load está falso. Vamos ver se está funcionando, né? Salvei aqui o list, salvei o Firebase Service, salvei aqui. Vamos ver aqui, vou clicar no list, né? E tá aí, ó. Tá a mesma coisa, né? Tá funcionando direitinho. Né? Tá tudo funcionando agora usando a camada Service. Vamos agora mexer nos outros métodos. Aqui. Tirar isso aqui, né? Ó, a gente não tá mais precisando disso. Certo? Você não está mais usando aqui, ó, você não está mais fazendo esse query, doc, né? Você não está chamando isso aqui data, você não está chamando isso aqui dentro do componente de visão mais. Pode apagar. Você pode apagar isso aqui. Certo? Ó, agora você está com um componente limpo, né? Você não está acessando o banco de dados componentes, você está acessando o Firebase Services. Né? Você está acessando o Service. Professor, mas tem lá o Table Row, né? Que a gente tem que acessar o Table Row, né? A gente tem que modificar aqui o Table Row para que ele também... Cadê o Table Row? Tá aqui, né? Para que o Table... o Table Row, ele também, né?
no editar, no apagar, na verdade, né, aquele acesso, no apagar, ele não use diretamente o Firebase, né? Vamos ver como é que ele está sendo implementado. Está aqui, né? Ele está usando diretamente o Firebase. Ele está usando aqui o Firebase e não é isso que a gente quer. A gente quer que ele use, o serviço. A gente quer que ele use o nosso serviço lá de acesso ao Firebase. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, aqui em cima do Table Row, você vai importar o serviço. Eu já estou no Table Row, viu? Importar o Firebase. Eu gosto de chamar mesmo nome da classe. Service from services, Firebase Service, tá certo? Mesma coisa que eu fiz no outro. E onde é que está o código que eu acesso o Firebase? Está aqui, ó. Estou acessando o Firebase aqui no delete, né? Então, eu preciso do Firestore e eu preciso retornar se deu certo ou não. Eu preciso retornar aqui, né? Se deu certo ou não o meu código, né? Eu preciso retornar isso. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vamos lá para o serviço. Eu já não vou mais mexer nesse list aqui, né? Não mexo mais nele. Eu vou para o delete. Então, esses métodos aqui sempre vão receber um Firestore e vão retornar uma callback. Ah, e nesse caso aqui do delete, eu também preciso do ID de quem eu quero apagar, ok? Eu preciso do Firestore, eu preciso retornar o que foi que aconteceu, se deu certo ou não, e eu também preciso do ID. Você praticamente só vai fazer o seguinte, você vai lá no Table Row, que tem esse aqui, você copia e cola, esse cara aqui todinho. Copia aqui esse cara, você nem vai mais precisar dele, eu vou até colocar aqui ele comentado. Você vai lá no serviço do delete, cola ele aqui, ó. Tum. E agora começa a fazer as modificações. Primeiro que você não acessa mais o Firestore dessa forma. Você vai acessar Firestore assim, né? Você vai acessar o Firestore desse maneira, porque você está recebendo ele como parâmetro, collection, estudantes, está aqui o ID que você quer, ok? E você tem se deu certo, vou até botar aqui assim, se deu certo ou se deu errado. Deixa eu até dar um enter aqui assim também. Se deu certo, você tem esse carinha aqui, ok? E se deu errado, você tem essa função aqui que deu errado, ok? Então, se deu certo e se deu errado. Você pode deixar desse jeito mesmo, porque eu estou só fazendo com o solo, mas eu gostaria de retornar para quem está me chamando, né, se deu certo ou se deu errado. Então, você pode fazer só assim, ó. Eu posso até usar o nome, eu não vou mais usar esse nome aqui, eu poderia passar o nome também como parâmetro, mas não vou mais usar. Eu só vou dizer se deu certo ou se deu errado. Então, você vem aqui e faz um callback. Aí você passa o callback dizendo que deu certo. Ok. Só isso aqui. Ok. Ok, só isso mesmo. Ok. Você pode criar uns códigos também, se você quiser. E se deu erro, você também chama a callback, só que agora você passa não, ok. Né? E testa isso lá, né, de alguma forma, né, que se deu certo ou não. Beleza, então, o serviço é basicamente isso. Lá no Table Row, você não chama mais isso aqui, e você agora vai passar a chamar o Firebase Service, o método delete, passando como parâmetro o Firestore, isso aqui tudinho, o Firestore, até assim, vírgula, uma função callback, né, que vai retornar uma resposta para você, né, se deu certo ou se deu errado, a gente pode chamar de mensagem, ele vai retornar uma mensagem, que é uma função, é o parâmetro da função callback. Então, o primeiro parâmetro, né, o delete, ele tem 3 parâmetros, o Firestore, o callback e o ID de quem ele quer deletar aqui, que você também vai passar aqui como parâmetro, né, aqui embaixo. Eu já está recebendo aqui o ID, ok? Beleza. Né? Beleza aqui. Bem, aqui na mensagem você faz o que quiser. Né? Você pode fazer, né? Se mensagem
for igual a ok, né? Se a mensagem for igual a ok, aí a gente pode até pegar esse console log aqui e colocar aqui. Né? Se a mensagem for igual a ok, diga que o estudante foi apagado. Aí você tira aqui, mas professor, mas o código foi maior. O código ficou até um pouco maior mesmo. Mas o importante é que você não use, né, o Firebase diretamente na tua visão. Né? Você peça um serviço para usar o Firebase. Né? Esse serviço aqui. Vamos ver se está funcionando, né? Eu já não estou mais usando aqui nada do Firebase, né? Nada do Firebase, não estou usando aqueles métodos do Firebase, estou usando só o serviço. Vamos ver se está funcionando aqui. Vou apagar aqui o Cicrano, vou apagar aqui, o console está aqui. Né? Demorou um pouquinho, né? Mas apareceu aqui no console que o Cicrano apagado. Né? Ou seja, deu certo, certo? Eu já estou acessando aqui, né? Então, meu list já está todo direitinho. Próximo passo agora, né? É a gente passar para as próximas funções. O que é que a gente vai fazer agora? Agora é o create. Vamos lá para o create. Cadê o create? Tá aqui, né? Então, o create, a gente está vendo que no onSubmit, ele chama aqui Firebase. Então, vai ser agora é automático, né? Lá no create, você vai importar o teu serviço, Firebase Service, from services.firebase service, né? Você importa aqui o seu serviço, vai lá no serviço, o que é que você vai precisar para criar? O que é que você vai precisar para criar? Aqui embaixo, né? O que é que você vai precisar para criar um estudante novo? Você vai precisar sempre do acesso ao banco de dados, o Firestore, certo? Como ele é do acesso ao banco de dados que está vindo lá do contexto. Você vai precisar de um callback, que é o retorno para quem me chamou. E no caso aqui do create, você vai precisar de um estudante novo, de um objeto que representa um estudante, certo? Que você vai passar para a função, né? Para a função add do Firestore. Vamos ver como é que está feito aqui o create. Vamos pegar esse código aqui todinho. Né? Na verdade, é isso que eu vou precisar. Vou até apagar logo daqui. Apagar aqui, pronto. E vou colocar uma interrogação aqui. Vamos lá para o serviço, no create do serviço. Copio, colo aqui. Mais uma vez eu faço as modificações. Não estou mais usando o this. Aqui. Firestore. Eu estou recebendo um estudante que provavelmente já está armazenado, né? Já vem um objeto já com tudo aqui. Eu só passo aqui estudante, ponto nome. Opa, faltou vírgula aqui. Estudante, ponto curso. E estudante ira. Estudante ira. Beleza? Então, estou recebendo estudante aqui, gravando a coleção estudantes. E estou modificando aqui, né? Estou passando o objeto aqui, comparando. Aí tem o then e tem o cat, né? É a mesma coisa aqui, né? Você vai... eu vou precisar dessas mensagens, dessa mensagem aqui. Eu vou até gravar aqui. Dá um Ctrl X aqui. Então, aqui no then, né? O que é que você faz? Você chama a função callback, dizendo que deu ok. Ok. Deu certo. E aqui você dá um callback. No caso aqui eu não estou preocupado com o erro, não. Dizendo que não deu ok. Né? Deu um not ok. Então é isso, né? O serviço fica só isso aqui mesmo. Firestore, blá, blá, blá. E aqui no create, ok? Você vai chamar o Firebase Service.create. Ele vai precisar, né, do Firestore. Como é que é o Firestore? This props. Firebase.get Firestore. Certo? É o primeiro parâmetro. Vou dar um enter aqui assim. O segundo parâmetro é a função callback, né, que ela vai me retornar uma mensagem. Nesse caso aqui, ela vai retornar uma mensagem. Função callback. Esse é o segundo parâmetro.
E o terceiro parâmetro é um objeto estudante já preenchido, né? Um objeto estudante preenchido com os dados, né, que eu quero entrar lá no banco de dados, né? Com os dados que eu quero entrar. É o terceiro parâmetro mesmo? É o terceiro parâmetro. Então você vai fazer o seguinte, você pode botar aqui, né? Vamos colocar aqui do lado de fora, para ficar um pouco mais organizado. Vamos criar aqui um objeto estudante, certo? Que vai const estudante que vai receber nome, state, nome, curso, state.curso e ira, state.ira. Certo? Então, estou criando aqui um estudante. Mesmos parâmetros, e aqui no terceiro parâmetro do meu create, aqui do Firebase Service, eu vou passar esse estudante para ele. Então, estou passando o Firestore, certo? Estou passando o Firestore, estou passando a função callback, aqui a implementação da função callback, e o estudante. Ah, faltou só testar se a mensagem deu certo ou não. Se mensagem que está retornando 3 iguais foi igual a OK, e eu acabei perdendo aquele console.log, colocar aqui a crase, estudante, cifrão, abre chaves, fecha chaves, vou botar até aqui assim, estudante, ponto nome, inserido. Só isso. Bem, vamos ver se deu certo aqui, né? E esse set state aqui tá OK. Vamos lá no create, eu já tenho o Jefferson. Vamos botar aqui o fulano de tal, curso, só SI mesmo, SI, e o IRA eu vou botar 8.7. Criar estudante, né? Opa, então apareceu aqui no console, né? Nota até que demora um pouquinho, estudante fulano de tal inserido com sucesso. Se a gente for lá para o list, né, tá aqui o fulano de tal, né? SI 8.7, então tá OK. Então, create, tá OK. Então, só falta agora mais duas coisas para a gente terminar. Falta agora o retrieve e o edit. Se lembra, né, que eu falei lá no editar, que o editar, na verdade, são duas operações. Quando eu clico aqui em editar, eu vou para uma página parecida com create. Na verdade, é uma página igual ao create, né? Eu vou para uma página igual ao create, onde todos os campos já estão preenchidos. Para os campos estarem preenchidos, eu preciso recuperar os dados da minha base de dados. No caso aqui, né, eu preciso fazer um retrieve, eu preciso recuperar os dados. E só quando eu clico no botão criar estudante é que eu envio os dados que estão aqui para a minha base de dados. Então, são duas coisas que a gente tem que fazer. Primeiro, retrieve e depois o edit. Opa! Alguém ligou o microfone? Alguém falou alguma coisa? Quer dizer... Ah, tá certo. Beleza? Falta só essas duas operações, pessoal. Vamos lá. Na página do edit, onde é que a gente está fazendo o acesso ao banco de dados? A gente está fazendo aqui, ó, que é o retrieve, né? Que é um get. E aqui no onSubmit, que é um set. Então, a gente está fazendo um get, um retrieve, uma recuperação, uma leitura, e um set, que é um update. Beleza. Vamos, então, receitinha de bolo, vamos importar aqui o serviço. Import. Não tem para onde correr. Firebase Service from serviços. Firebase Service. Bem, aqui, né, você vai fazer a mesma coisa, não tem para onde correr. Você vai pegar aqui, ó,
esse código que está aqui dentro, Ctrl X, dentro do componente de mount, vou até botar umas interrogações aqui para saber que eu tirei daqui, lembrar, e vou levar ele aqui para o retrieve. Olha só. Então, eu vou precisar do Firestore, eu vou precisar de um ID, eu vou retornar para minha função callback, ó, tá vendo aqui, ó? Eu estou pegando aqui e modificando o state, né? Então, eu vou retornar para minha função callback um estudante preenchido. Eu tenho que retornar para minha função callback um estudante preenchido, né? Diferente dessa daqui, que é sempre um ok, um não ok. Mas nessa daqui, né, eu retorno para o meu callback os estudantes. Nessa daqui eu vou retornar só um. Beleza. Então, eu preciso de um Firestore, né? Eu preciso da conexão com o banco de dados, eu preciso da função callback e eu preciso de um ID. Beleza. Vamos resolver o primeiro, que é o Firestore, bem aqui, né? É o Firestore que eu estou passando como parâmetro, passando Firestore. O ID, que eu também estou passando como parâmetro, certo? Também estou passando como parâmetro. E agora o meu callback. Eu vou até comentar isso aqui assim, porque eu vou precisar desse rapaz aqui. Então, aqui. E o meu callback, ao invés de fazer um set state, né, que é impossível fazer um set state, estou dentro de uma classe que não tem nada a ver com o componente React, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar o callback. Passando como parâmetro para callback, eu vou passar esse objeto aqui, ó. Eu vou até pegar aqui. Tá bem aqui, ó. Esse objeto aqui todinho. Eu vou passar esse objeto aqui, ó, como parâmetro no meu callback. E se deu errado, se deu alguma coisa errada, eu vou passar nulo. Só nulo. Deu errado, não quero nem saber qual é o erro, não. Eu poderia até passar um objeto que tem um erro, não sei o quê. Mas não, eu vou passar só o que deu nulo, certo? Se deu certo, callback com o meu objetozinho, beleza. Se deu errado, callback com nulo. Show. Então, deixa eu pegar isso aqui, que eu vou precisar dele agora lá no outro canto. Né? Tá tudo ok aqui. Beleza. Firestore. Que esteja ok, não deu nenhum erro aqui por enquanto. Vamos lá para o edit. Bem, aqui no componente de mount, o que, é que você vai fazer? Vai chamar o serviço, ponto, o método retrieve. Aí o retrieve precisa de três coisas. Desprops, ponto, Firebase, ponto, já está me esquecendo, get Firestore, que é um método, né, ó, esse aqui, mesma coisa lá dos outros, get Firestore, demais, vírgula, ele vai ter um callback, que vai ser a função aqui que a gente vai fazer, que retorna um estudante, não precisa ser esse nome, né, não precisa ser o mesmo nome, então aqui a gente tem uma função callback, ainda vou implementar, vírgula, e também ele recebe o ID, que se a gente viu que a gente está passando aqui pelo pai, né? Quem está passando o ID aqui para o filho, edit, é o pai, edit page, né? A gente viu ontem, né, que a gente pegava esse ID no link da página, no link lá da router. Beleza. Então, eu já estou passando os meus três parâmetros. Estou passando o Firestore, a minha função callback, a implementação da função callback e o ID. Vou fechar aqui. Opa! Às vezes, pronto. Certo. E o ID. Tá certo mesmo aqui? Tá. Aqui dentro, né? Aqui dentro eu vou testar. Se deu certo, né? Se veio um estudante, o que é que você vai fazer? Você vai chamar o setState. Se deu certo o estudante, né? Se isso aqui deu certo, você vai chamar um setState, onde você alimenta todos os dados do estado. Só que você não está mais usando o docDate, né? Você está usando o objeto estudante que está vindo no callback, quando dá certo. Então, você vem aqui, estudante, certo? Estudante. Beleza? Retrieve, acho que seja isso aqui. Deixa eu tirar esse negócio aqui.
Vamos lá. Opa. Aqui, né? Beleza? Vamos para o list. Se eu clicar aqui no fulano de tal, vamos editar o fulano de tal. Olha aí, né? Entrou os dados do fulano de tal, do jeito que eu queria. Vamos voltar para o list de novo. O Jefferson, editar. Também entrou os dados do Jefferson, né? Então ele está acessando aqui, né? Show de bola, ele está acessando aqui o que eu queria, beleza? Eu não estou mais entrando direto no Firestore, né? Eu estou passando ele como parâmetro para um serviço e o serviço está retornando um callback. Para finalizar, o que, é que a gente tem que fazer agora é o onSubmit, né? Fazer aqui o onSubmit, que é quando a gente realmente atualiza os dados. Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar aqui o que a gente já tinha implementado aqui, ó. Você vai pegar esse cara aqui, dar um Ctrl X nele. Deixa eu dar um Ctrl X. Opa, é isso mesmo. Dá um Ctrl X nele. Vou até fazer uma modificação depois, mas beleza, já faço isso. Dá um Ctrl X, lá no Firebase Service, pronto, o último, né? Vamos ver o que a gente precisa. Esse aqui está muito parecido com Create, né? Dá um format aqui para ajeitar. Não ajeitou nada. Então, ele vai precisar de um Firestore. Ele vai ter uma função callback também, vai precisar de uma função callback. O que mais ele precisa? Ele precisa de um ID, ele recebe um ID, que é o cara que ele está modificando, e ele retorna. Ele retorna só se deu certo ou não. Então, beleza. O ID, e ele também precisa do objeto, né? Ele também precisa do objeto. Como é que eu fiz o create? A ordem, só para ficar bonitinho, tá aqui. Porque o create não precisava do ID. Então, deixa eu botar na ordem aqui. Estudante, parecido com create. Então, ele precisa do estudante, certo? Para alimentar aqui os dados. E ele precisa do ID. Beleza, então vamos substituindo aqui. Então, aqui no Edit, eu já não tenho mais esse des, tarará, Firestore, não tenho mais isso. Então, aqui é Firestore direto, que é um outro estudante. Aqui eu não tenho mais esse ID, assim, desse próprio ID, é o ID direto. Set, aí aqui eu não estou mais usando o state, né? Não estou mais usando isso aqui, não tem sentido. Você vai usar estudante.nome. Aqui você vai usar estudante.curso. E aqui você vai usar estudante.id, né? Que é o que está vindo aqui como parâmetro. Pronto. Todos esses três aqui já estão sendo usados corretamente. E agora falta, né? Ficou horrível aqui. Aqui. Pronto. Se deu certo, né? Se deu certo, então eu dou um callback. Aqui eu já vou fazer logo o callback aqui, passando essa mensagem. Não está certo, né? Vou passar um OK. E se der um erro, eu chamo de novo o callback. Eu chamo, nem precisar disso aqui, né? Abre chave, fecha chave. Chamo um callback chamando um OK. Que não deu erro, que deu erro, né? Ele gosta de botar para lá. Deixa para lá. Beleza, né? Deu erro, aqui. Não deu erro, aqui. Certo. Vou botar assim. Não precisa disso, nem disso. Pronto. Certo? Vamos lá ver como é que vai ficar no Edit. Deu Edit, tá aqui, né? Eu acho que eu já importei lá, Firebase Service, eu vou chamar o Edit, passando como parâmetro já tinha salvo aqui na área de transferência, a função callback, que eu vou implementar aqui, que ela tem uma mensagem, ela me retorna uma mensagem, né? Se é o OK ou não OK. O que mais eu estou precisando? Do estudante. Aí eu vou do estudante aqui. Então, se eu estou precisando do estudante, eu tenho que criar ele aqui. Deixa eu ver lá no Create como é que eu fiz. Tá aqui, né? Vou pegar esse mesmo código aqui do Create, ó, que é muito parecido. O mesmo código aqui do Create. Vou colocar aqui, né? Então, o terceiro parâmetro é esse estudante aqui, certo? Eu estou criando aqui em cima. E o quarto parâmetro é o ID de quem eu estou modificando, que vem via props. Desse props, ponto,
ID. Então tá aqui, né, todos os meus parâmetros, né, o Firestore, a função callback, a implementação, o estudante e o próprio ID. Então eu venho aqui, eu posso testar, né, se mensagem for igual, 3 iguais a OK. Se for igual a OK, console.log, aí eu posso colocar aqui que estudante inserido com sucesso. Estudante inserido com sucesso. Faltou só mais uma coisinha aqui do create. Só para apagar tudo, só para a gente ter uma ideia de que clicou. Deixa eu voltar aqui no edit. Isso aqui não precisa fazer não, mas vou só para ter um visual, né? Então depois que ele apaga todo mundo. Depois que ele faz isso, ele apaga todo mundo. Então beleza. Vamos lá. Vou fazer o fluxo de novo, list. Eu vou entrar no fulano de tal. Vou editar aqui o fulano de tal. Vou botar fulano de tal da Silva. Vou mudar aqui o curso dele de SI para DD. Vou dar aqui uma nota mais baixa para ele, 6.5. E editar, né? Apagou todo mundo. Apareceu aqui no console, estudante inserido com sucesso. Ixi, não é inserido, né? É atualizado. Não, é besteira, né? Atualizado. Vamos ver lá no list o que aconteceu, né? E tá aqui, né? Ele foi realmente modificado, fulano de tal, Silva, DD, 6,5. Então, pessoal, é isso. A aula de hoje era mais para ver aquele erro lá da memória, na verdade é um warning, e para separar melhor a tua aplicação, né? Você nota que agora eu não tenho nenhum código do Firestore, né? Aquele doc, get, o delete, né? Eu não tenho mais aqui. Eu tenho eles dentro de um serviço. Então, se eu quiser mudar o serviço, né? Em vez de ser o Firebase Service, né? Você pode agora mudar, né? Se eu tiver agora um Firebase Service Express, aí você só faz importar ele aqui, contanto que você obedeça a mesma interface, né? Recebendo a conexão com o banco, mandando um callback, você vai modificar pouca coisa na tua visão. Tá? Então, o interessante é que você separe bem, né, as coisas da visão do acesso ao banco de dados. Beleza? Então, eu vou fazer o upload desse código aqui no GitHub e quem quiser pegar, pega depois. Então, é só isso a aula de hoje. Ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Sobrou só o Matheus e 2 Vladimir. Não, tem mais gente aqui. Deixa eu ver aqui. Tem um Matheus, Emanuel. Eu de novo, né, Jefferson? Então, beleza, acabou aqui a apresentação. Mas, assim, se você tiver um projeto maior, óbvio que você não vai usar o contexto, né? Você vai usar uma solução arquitetural como o Redux, né? Uma coisa mais pesada, né? Um negócio mais robusto. Esse aqui é só mesmo para um quebra-galho, uma aplicaçãozinha pequena. Você está fazendo aí, numa disciplina, né? Para entender melhor o que está acontecendo. Beleza? Então, eu vou ver se eu preparo alguma coisa de Redux para a próxima semana ou daqui a 2 semanas. Aí termino, né? Ver alguma coisa de autenticação com Firebase, a gente vê depois. Beleza, pessoal? Então, até mais. Pode parar até de gravar, viu? Que eu vou começar a falar mal do Vladimir agora.